Olá! Quando você observa seu coração, quando você analisa seus pensamentos, quando você olha com carinho, com cuidado para sua família, para o seu casamento, para o seu trabalho, para o seu ministério, o que é que você observa? É interessante que por muitas vezes, nessa análise tão simples, podemos chegar à conclusão de que nós estamos vivendo um tempo em que precisamos de cura. E é bem provável que todos nós, indistintamente, precisemos de cura. Obviamente, para alguns a cura precisa alcançar o seu corpo por alguma enfermidade, mas há curas também das emoções, existem curas da alma, curas da vida espiritual, curas dos relacionamentos. Nós somos hoje carentes de encontrarmos cura em Deus. Primeiro porque somos pecadores e naturalmente nos enquadramos no fato de que todos nós cometeremos erros, iremos falhar e, portanto, alguém também falhará conosco. Isso pode nos adoecer e adoecer a terceiros, portanto, somos carentes. Mas também pelo fato de que somos uma geração que temos distanciado muito dos princípios e valores eternos e, por causa disso, temos adoecido mais. Seja doenças no corpo, como alimentação inadequada, temos literalmente intoxicado os nossos alimentos, temos morrido pela boca, isso tem dado uma incidência enorme, por exemplo, de câncer. Nós morremos pela forma errada como comemos, isso é uma forma, inclusive, de errar o alvo ou pecar, porque pecar é isso, é errar o alvo. Nós podemos perceber pela forma como nós nos relacionamos hoje, seja isso uma relação com um amigo, um irmão em Cristo, ou mesmo entre marido e mulher, pais e filhos, como estamos vivendo de forma equivocada os nossos relacionamentos, isso produz adoecimento na alma da gente, nas emoções da gente, palavras malditas, comportamentos inadequados vão adoecendo, enfim. Nós somos hoje, mais do que fomos em algum outro momento, uma geração carente de cura. Eu quero ler um texto sagrado do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 41, 42, depois o verso 49, que traz a história de Jairo. E a palavra diz assim: E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. O texto vai seguir e vai mostrar que o final dessa história é Cristo entrando na casa de Jairo, e mais do que isso, entrando no quarto onde a menina estava, morta, e trazendo vida sobre aquele corpo já inanimado. E diz a palavra que os seus pais ficaram maravilhados, Deus foi glorificado, as pessoas ficaram surpresas, havia uma notícia ali, a notícia era de morte, não incomodes mais o mestre, não há mais o que fazer, mas o olhar de Cristo e a própria fala dele ao pai da menina, que era Jairo, diz: olha, acalma-te, sossega seu coração, ela apenas dorme, ela não morreu. Obviamente estava dizendo ali sobre o que ele faria, apesar de que a menina de fato estava morta, ele teve o poder de ressuscitá-la, trazendo vida de novo a essa casa, a essa família. Para além da cura daquela menina de 12 anos, que estava muito enferma e depois morre, ou seja, para além da ressurreição daquela menina, o que nós temos é um processo de cura extraordinário no coração desse pai. Coisas muito importantes acontecem no coração, nos pensamentos, nas emoções, nas convicções de Jairo, áreas que foram curadas na sua vida e que carece realmente de reflexão. Eu quero então pensar sobre algumas áreas de cura que Jairo experimentou. Primeiro é importante entender o lugar de Jairo. Jairo era um príncipe da sinagoga, um dos principais da sinagoga, portanto, era dele a direção da adoração ali entre os judeus na sinagoga. Era dele, por exemplo, a tarefa de ler as escrituras na hora da reunião e fazer orações. Era dele a tarefa de esclarecer sobre as escrituras dúvidas que poderiam surgir, inclusive a respeito da lei. A halakha, como se deveria caminhar um judeu. Era dele também a tarefa de aconselhar aqueles que se remetiam a ele em busca de respostas para a vida. Portanto, um homem muito importante, um homem religioso,
muito importante, que exercia uma tarefa também muito significativa, mas de repente a sua filha começa a entrar num estado de muito adoecimento e chega a óbito. O que fazer agora? Nada do que ele tinha funcionava mais. Nenhum tipo de prestígio pessoal, amizade, influência. O fato de ele ser conhecido e muito conhecido entre os judeus, sobretudo aqueles mais religiosos, não poderia agora trazer-lhe nenhuma solução. E eu quero então pensar em pelo menos 3 grandes áreas de cura que acontecem na vida de Jairo a partir desse momento em que ele se vê vulnerável diante do adoecimento e morte da sua filhinha de 12 anos, filha única, é bom que se diga isto, imagina o quanto desaba o mundo desse pai, e o que ele recebe de Deus e que tipo de curas ele também experimenta de Deus nesse processo até que Cristo ressuscita sua filha. Primeira coisa que eu quero destacar é que ele foi curado do que eu chamaria de pseudo-soberania. Um homem importante como Jairo tinha tudo em suas mãos. Ele podia literalmente mandar e as pessoas obedeciam. Ele tinha influência no meio político, ele tinha influência em todos os lugares por onde ele andava. Ele era uma pessoa importante, muito conhecida, ele tinha dinheiro, ele tinha estabilidade social. Mas nesse momento, ele se coloca numa condição de absoluta vulnerabilidade, impotência diante da doença e morte da sua filha. Não havia uma soberania estabelecida, havia uma vulnerabilidade latente. E essa é uma grande questão para nós percebermos. Vivemos hoje uma geração tão cheia de si mesma e por muitas vezes tão independente de Deus, que achamos que temos a resposta ou as respostas para os dilemas da vida, até que chega um momento em que o nosso chão desaba e que não temos resposta alguma para coisa alguma. E é hora então de rogar ao Senhor, de nos prostrarmos diante dEle, de abrir o nosso coração e com muita humildade falar: Senhor, me perdoe pela minha falsa soberania, pela minha falsa compreensão de que eu tinha controle, de que eu tinha resposta, de que eu podia, de que eu faria e etc. Jairo precisa reconhecer a sua impotência. E isso traz cura sobre ele. As coisas eram muito fáceis para ele. As coisas caminhavam de um jeito muito tranquilo para ele. E agora ele percebe que essa facilidade vai para o espaço. Ele tem que, inclusive, passar por uma multidão e ser apertado por essa multidão. O homem que podia ir e vir a hora que quisesse e as portas se abririam para ele pela importância que ele ocupava naquele cenário religioso de um judaísmo ortodoxo. No entanto, nada do que ele possuía, seu título, sua importância, seu dinheiro, sua influência, nada agora poderia ajudá-lo. E ele então tem que agora se espremer no meio da multidão, ser apertado por essa multidão, tentar chegar até Jesus e ao chegar a Jesus, diz a palavra que ele se prostra aos pés de Jesus, ele roga para que o Senhor entrasse em sua casa. Olha que profundo quebrantamento. Obviamente, ele teve que ser curado dessa falsa ou essa pseudo-soberania. Precisou entender que ele não tinha controle de nada. Essa é uma sensação tão recorrente nessa geração. Estamos sendo empoderados de tanta informação, entramos no Google e temos receita para tudo, temos notícia de tudo e começamos, pela informação, por exemplo, a acreditar que temos resposta para aquilo que a vida nos traz. Começamos a nos apoiar no nosso diploma, nos nossos cursos, naquilo que possuímos e achamos que podemos ter resposta. Ou até no nosso trabalho, força, dinheiro, amizades, influência. Que bobagem. Somos gente, pó. Ao pó tornaremos. E chegará o momento em nossa vida em que estaremos diante de determinadas situações que a única coisa que podemos fazer é nos curvar, nos dobrar e nos prostrando diante de Deus, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me socorre. Há uma outra questão também interessante, que eu penso que foi uma cura na vida de Jairo. Ele também foi curado das falsas prioridades. Exercendo a função que ele exercia, a última coisa que ele possuía era tempo, especialmente tempo para sua casa, para sua família. Eu sei que talvez a gente não perceba esse detalhe no texto, porque isso está intrínseco à narrativa e não explícito. Lembre, ele era um homem importante que trazia sobre aqueles que frequentavam a sinagoga orações, explicações das Escrituras, aconselhamento, ele comandava ali a liturgia, ele ordenava a adoração. Ele era um homem muito ocupado.
Eu tenho certeza que as filas eram enormes em busca de Jairo e de suas respostas. Mas agora, ele precisa parar com tudo. O trabalho vai ter que esperar. A liturgia do templo vai ter que esperar. As funções que ele exercia teria que esperar, porque uma prioridade surgiu e ele precisou refazer, redefinir as suas prioridades. Às vezes a gente começa debitando na família, na verdade, a necessidade de que a família tem que compreender a gente. Então a gente vai trabalhando demais, exercendo alguns papéis nesse mundo social e a família sempre ficando para depois. Eu diria que ele precisou definir as suas prioridades e ficou claro nesse texto que primeiro foi Deus, depois a sua família, depois o resto. Ele precisou sair da sua casa, ir até Jesus e buscar essa ajuda do alto. Isso fala que nessa busca pela cura da sua filha, ele também foi curado das falsas prioridades. Não mais o trabalho, não mais a sinagoga, não mais as liturgias, mas Deus acima de tudo. E em segundo lugar, a busca por um recurso para a sua casa. A sua filha precisava de ajuda. Eu imagino o coração da sua esposa, que também ficara em casa. Que desespero! Filha única, 2 aninhos. E naturalmente, ele precisou redefinir as suas prioridades. A dica que eu te dou é que você não espere uma notícia de morte ou de doença ou alguma coisa muito grave chegar e bater a sua porta para você definir que Deus deve estar acima de tudo e a sua família deve estar logo abaixo e depois o resto, depois o trabalho, depois a liturgia de uma igreja, depois o lazer, depois o resto. Primeiro Deus, depois a família e na sequência você pode distribuir a sua atenção para as outras prioridades. Eu também percebo que esse Jairo, ele também foi curado das falsas amizades. O verso 49 vai dizer o seguinte: estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, olha, tua filha está morta, não incomodes o mestre. Lembrando que ele era um príncipe da sinagoga. Veja, outros da mesma função, outros que conheciam Jairo e o desempenho da sua tarefa na sinagoga, outros que conheciam as mesmas escrituras que ele anunciava no templo, viram para ele e diz, pode parar de incomodar o mestre porque a sua filha está morta. Veja, uma boa amizade não é aquela que nos rouba a esperança, é aquela que nos dá esperança. Não é aquela que planta em nós desespero, angústia, é aquela que tira de nós o privilégio de sorrir de novo, de acreditar. Não estou dizendo que os amigos deveriam colocá-lo numa rota de alienação, dizer, olha, está tudo bem, não é isto, mas talvez orientá-lo, olha, vamos buscar a Deus, calma, tenha paciência, vai ficar tudo bem. Alguma coisa poderia ser dito ali, menos o que foi dito. Aqueles amigos, entre aspas amigos, roubou de Jairo, ou estava propondo roubar de Jairo a sua esperança, a sua fé, a sua expectativa de uma resposta para sua filha adoecida. Existem muitas falsas amizades. Amizades que até são amizades quando tudo vai bem. Quando o mundo desaba, são pessoas que se aproximam de nós para roubar a nossa alegria, roubar a nossa esperança, roubar a nossa fé, e Jairo foi curado dessas falsas amizades. Ele pôde perceber quem era quem, com quem ele poderia contar. Inclusive, ele pôde contar com Jesus e os seus discípulos, que junto nessa tarefa invocam o Pai. E o Senhor traz sobre aquela menina a vida de novo. Portanto, finalizo por aqui reiterando que além de ter a sua filha voltando à vida, Jairo foi curado da sua pseudo-soberania. Ele entendeu que ele não era nada, que não tinha controle de nada e remete a Deus essa demanda tão extraordinária que era a doença e depois morte da sua filha. Ele roga, ele se prostra e Deus lhe atende. Ele foi curado das suas falsas prioridades. Precisou definir que Deus em primeiro lugar, depois a família, depois o resto. Ele também pôde organizar a sua vida e sendo curado das suas falsas amizades. Gente com as quais ele convivia, mas que no momento mais importante, ao invés de fornecer esperança, rouba-lhe a esperança, produzindo ali naquela fala desânimo e um sentimento de derrota. Que Deus possa ter te abençoado nessa pequena reflexão e aberto o seu coração e o seu entendimento. Vamos seguir na próxima ministração com mais 3 observações importantes dessa narrativa a respeito desse Deus que cura. Cura o que precisa ser curado. Nós vamos agora para o nosso intervalo.